Esta é a nossa equipe. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar. Aqui temos as fontes de boro, as fórmulas e suas concentrações, e também a sua solubilidade. E as formas onde o boro é absorvido pelas plantas: H3BO3, H2BO3-. E as condições para deficiência são de acordo com o material de origem. Maior probabilidade de deficiência de boro está em ordem decrescente, das rochas ígneas básicas, ígneas ácidas e posteriormente sedimentares. E como efeito indireto do boro, o boro, numa condição adequada, ele vai possuir uma germinação melhor, melhor formação do grão e aumenta a tolerância seca, assim como um teor adequado, melhor transporte de açúcares, melhor formação do grão. Também na condição de teor adequado, flores e polinização de forma normal, tem um aumento da polinização, consequentemente melhor formação do grão e aumenta também a tolerância seca. A partir do diagnóstico da deficiência de boro pela análise de solo ou de tecidos vegetais, deve-se realizar uma adubação corretiva, podendo-se utilizar fontes exclusivas do nutriente ou formulações de fertilizantes contendo boro. Contudo, na maioria dos casos, as formulações disponíveis no mercado não apresentam a concentração de boro suficiente para a correção de deficiência em uma única aplicação. Aqui temos os limites de interpretação, né, para os estados do Paraná e São Paulo. Estão muito próximos os valores, né? Um pequeno ajuste ali para distinção. Também temos um cálculo de volume de calda para diluição de ácido bórico ou de octaborato de sódico. Então, de ácido bórico, a dose de boro em gramas vezes 0,15 e a dose de ácido bórico quilos vezes 25. E de octaborato, dose de boro gramas vezes 0,05 e dose de octaborato em quilos vezes 11. E também, apesar de ser recomendada a correção de deficiência de boro no solo, estudos conduzidos com aplicação do nutriente via solo e via foliar em soja e via solo em vários anos e locais não resultaram em respostas significativas à adubação em diferentes culturas de grãos. Olá, meu nome é Rafael e eu vou falar para vocês um pouco da deficiência de boro. Quando o teor de matéria orgânica é muito baixo, a matéria orgânica, ela é fonte de boro. Secas prolongadas, a causa paralisação da decomposição da matéria orgânica. Solos arenosos de regiões úmidas, todos causam perdas elevadas por lixiviação. Condições para toxidez. Solos provenientes de rochas ricas em boros situados em regiões áridas, com um pH alto. Controle. Aplicação de gesso na forma borato de cálcio insolúvel. Adubação fosfatada pesada, precipita o boro. Aplicações de enxofre em irrigação abundante. Oi, meu nome é Dérica e irei dar continuação. A limitação por boro pode afetar a produtividade das culturas. No entanto, não é comum o aparecimento de sintomas de deficiência do nutriente, apesar dos baixos teores de boro disponíveis nos solos brasileiros. Os problemas de deficiência de boro são mais frequentes em solos mais arenosos e com baixos teores de matéria orgânica.
Além disso, as condições de déficit hídrico podem acentuar a deficiência do nutriente, mesmo em um solo com teores adequados do nutriente, uma vez que as movimentações de boro até a raiz é, portanto, uma quantidade de boro com a possibilidade de ser absorvida. Depende do volume do solo e a exploração pela raiz, e da quantidade de água absorvida pela planta. Além das recomendações de correção da deficiência de boro, outra possibilidade é a aplicação simultânea do boro desenvolvida na cauda de herbicidas dessecantes. Nessa tecnologia que combina dois objetivos em uma única operação de pulverização, a aplicação do boro em área total é realizada de forma uniforme, sem interferir na eficiência e no controle das plantas daninhas, pelo glifosato, seja na desencascação, em uma pré-semeadura ou numa pós-emergência. Produtos como glifosato e glifosato potássico podem ser aplicados associado em um ácido bórico que contém 17% de boro ou com um octitoborato de sódico, com 20,05% de boro. Na mistura, as fontes de fertilizante possuem apenas a função de fornecer boro às plantas e, em alguns casos, corrigir deficiências de nutrientes do solo ao longo do tempo. A deficiência de boro pode possibilitar a menor lignificação dos tecidos, causar deslignificação das paredes das células do esclerênquima, inviabilizar a estabilização do cálcio com a pectina, causando problema na lamela média e dificultando a coesão entre as células do xilema. Oi, eu sou a Lara. O boro atua em alguns sistemas enzimáticos, como constituinte ou componente ativo e essencial do substrato, onde ocorre a reação biológica. Esse nutriente também é importante na translocação de açúcares e no metabolismo de carboidratos. Desempenha um papel importante no florescimento, na frutificação, no metabolismo do nitrogênio e na atividade de hormônios, e interfere na formação da pectina das membranas celulares, na absorção de água e no metabolismo de glicídios. Os sintomas progressivos da deficiência de boro aparecem nas folhas em início de desenvolvimento, como necrose nas pontas, retorcimento e clorose nos folíolos. Outros sintomas relatados são paralisação do crescimento radicular e morte da gema apical pela elevação na síntese da enzima AIA oxidase, redução na síntese de celulose e lignina e diminuição do transporte de nutrientes pela malformação dos tecidos condutores da planta. Visualmente, os internódios encurtam, rosetamento e o diâmetro do pecíolo aumenta. A toxidez de boro é tão grave quanto a sua deficiência, manifestando-se nas plantas pelo amarelecimento das folhas que se estende pelas margens. No feijoeiro, a falta de boro. Inicialmente, os folíolos mais novos tornam-se verde escuros, com o progresso do ápice para a base. Em seguida, as folhas tornam-se retorcidas, espessas, com as nervuras de tonalidade verde claro. Após, aparecem pontos necróticos e secamento dos pontos de crescimento. O broto terminal morre, o caule engrossa, podendo apresentar rachaduras. As plantas deficientes não florescem e o crescimento das raízes é seriamente afetado. A água de irrigação que contenha 2 ppm de boro é considerada prejudicial ao desenvolvimento das plantas. No sorgo, a falta de boro causa faixas alongadas aquosas ou transparentes, que depois ficam brancas ou secas nas folhas novas. O ponto de crescimento morre, baixa polinização e quando as espigas se desenvolvem, podem mostrar faixas marrons de cortiça na base dos grãos.